No último dia 29 de agosto, foi realizada a solenidade de posse do novo chefe do Ministério Público paraibano para os próximos 2 anos. É o que você confere agora. A posse do novo Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba foi marcada pela presença de autoridades políticas e jurídicas, que deram as boas-vindas a Francisco Seráfico Ferraz da Nóbrega Filho, que agora assume a chefia do Ministério Público da Paraíba. O então Procurador-Geral de Justiça do Estado, Bertrand Asfora, lavrou o termo de posse e, em seu discurso, registrou a satisfação em estar repassando o cargo máximo do Ministério Público paraibano a Seráfico, que, segundo ele, é um exemplo de pessoa e profissional. Uma alegria enorme cumprimentar Vossa Excelência no comando da nossa instituição. Queria deixar registrada a satisfação de deixando o cargo máximo do Ministério Público da Paraíba, ter a certeza e a convicção, doutor Nelson, que deixei alguém bem maior do que a minha humilde estatura. Os nossos cumprimentos. As palavras do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, justificaram a escolha pelo nome de Francisco Seráfico, que encabeçou a lista tríplice como candidato mais bem votado durante a eleição para novo chefe do MP da Paraíba, que aconteceu no dia 29 de julho. A eleição, que pela primeira vez contou com o auxílio da urna eletrônica, elegeu para a lista tríplice os promotores Francisco Seráfico, com 153 votos, Amadeus Lopes, com 82 votos e João Arlindo, com 64. Mas coube ao governador nomear o novo Procurador-Geral da Paraíba. Eu acho que uma escolha dessa, pela complexidade que tem, eu particularmente levo em conta duas coisas, né? Primeiro, os perfis que estão compostos naquela lista. Eu tive uma oportunidade, das 4 vezes que nomeei Procurador-Geral de Justiça, em ter nas listas pessoas com perfis completamente adequados. Ou seja, pessoas que eu poderia nomear e sabia que o Ministério Público do Estado, enquanto instituição pública, né, estaria sendo bem comandado. Ora, a partir disso, então eu tinha um outro critério, né? O critério de exatamente buscar a unidade do Ministério Público, buscar uma representatividade maior. E pensando na instituição, eu escolhi todas as vezes exatamente o mais votado, né? Aquele que teve uma maior votação da categoria. Porque o meu dever, enquanto governador, imagino eu, é fortalecer as instituições e, ao mesmo tempo, olhar para que a instituição possa ter a melhor relação possível com a sociedade. Em seu discurso de posse, Francisco Seráfico falou dos desafios que virão pela frente e reafirmou o seu compromisso na defesa do desenvolvimento social e do bom desempenho do trabalho realizado pelo Ministério Público. A gente precisa aprimorar essa aproximação, esse diálogo, essa interlocução com a sociedade. Isso fortalece o Ministério Público para que ele desenvolva suas atribuições sempre de forma mais qualificada. Além dessa linha de atuação, que é a aproximação, esse binômio que a gente tem que fortalecer, Ministério Público-Sociedade, nós precisamos atuar também em outras linhas. E uma de nossas linhas essenciais é o trabalho na reestruturação do quadro de pessoal. Falo aqui do quadro de servidores do Ministério Público e falo também nas atribuições dos promotores e procuradores de justiça. Reavaliar os atos. É importante para que a gente possa equalizar as atribuições. Esses são os nossos objetivos principais. E além, é claro, de um fortalecimento da linha institucional. Ela vai ficar a cargo da CEPLAG, que vai coordenar essa linha institucional do Ministério Público, promovendo a integração dos órgãos de administração, sobretudo criminais, com os promotores e procuradores da área criminal. Atualmente, Francisco Seráfico é o segundo promotor de justiça de Santa Rita, tendo anteriormente exercido suas atribuições em aproximadamente 10 promotorias do Estado. É mestre em Direitos Humanos pela UFPB e, na Administração Superior, exerceu os cargos de secretário-geral e secretário de Planejamento e Gestão do Ministério Público da Paraíba, dentre outras funções. Entre os anos de 1998 e 2003, quando ainda estava na Faculdade de Direito, assumiu o posto de auditor auxiliar do Tribunal de Contas do Estado.
No final de semana do dia 19 e 20 de agosto, o MP-PROCON e mais 11 órgãos de fiscalização fizeram mais uma operação para detectar irregularidades em postos de combustíveis e lojas de conveniência em João Pessoa. O resultado do trabalho você confere agora na reportagem de Amanda Falcão. A operação sigilosa foi promovida pelo MP-PROCON e reuniu 11 órgãos parceiros além da imprensa paraibana, que só ficou sabendo do que se tratava a ação minutos antes dela acontecer. Destino: 16 postos de combustível da cidade de João Pessoa. Proteção e defesa da segurança, vida e saúde do consumidor. Segurança econômica também. Todos esses órgãos vão verificar o aspecto ambiental, o aspecto precificação, o aspecto de armazenamento, o preço que está na bomba, as informações. A vigilância verificará, por exemplo, as conveniências, se produtos estão realmente servíveis. Não tem risco para a população. Desta vez, a operação aconteceu no final de semana, período em que geralmente os donos de postos não esperam visitas de fiscalização. 2 equipes foram montadas e, além de representantes do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público, o MP-PROCON, também participaram a Agência Nacional de Petróleo, ANP, Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, IMEC, Polícias Civil e Militar, SUDEMA, Corpo de Bombeiros, Secretaria Estadual da Receita, Vigilância Sanitária do Município, PROCON Municipal, CREA e Secretaria do Meio Ambiente. Foram analisados desde a qualidade e vazão dos combustíveis que estavam nas bombas até os serviços oferecidos na conveniência dos postos. Nessa parceria com o Ministério Público, que sempre estamos presentes, o nosso foco são as lojas de conveniência. A gente sabe, avaliando a questão de risco, são situações de baixo risco, mas que aí, assim, para complementar a ação, é necessário que se faça presente a vigilância sanitária, já que é um dos objetos nossos de fiscalização. O primeiro teste de qualidade dos combustíveis foi feito no local da ação. As amostras só seriam levadas ao laboratório para exames mais específicos, caso houvesse indícios de adulteração. A gente tem 2 ensaios básicos que a gente faz no posto para a gasolina. Um é tirar a densidade. A densidade, apesar de não ser um parâmetro de especificação, ele nos dá a ideia do perfil da gasolina que está sendo comercializada e que sai da refinaria. Inclusive, as notas fiscais que acompanham o descarregamento do posto, elas vêm com um laudo anexo fornecido pela distribuidora para que o posto possa também avaliar no recebimento. E o segundo ensaio é o teor de álcool anidro, que faz parte da formulação da gasolina C. A gasolina comum ela é composta de gasolina e álcool anidro. Tá? Quando a gente verifica nesse ensaio, já dá um indício se há necessidade ou não da gente coletar para levar para o laboratório. É o que eu estou fazendo agora. Caso fosse preciso, a Polícia Civil, que deu cobertura à ação, entraria em cena. Nós fomos mobilizados pela Superintendência para dar apoio ao Ministério Público, né, ao PROCON, nessa operação de uma investigação que vem sendo desenvolvida pelo Ministério Público, tendo como foco os postos de gasolina. Né? Então, nós estamos aqui em apoio, seremos solicitados em razão de sendo evidenciado algum flagrante, né, de algum crime que tenha relação de consumo. Então, nós seremos enviados, nós seremos mobilizados para atender a eventuais ocorrências que possam acontecer nessa operação. 14 postos de combustíveis foram fiscalizados durante a operação que ocorreu no sábado e no domingo. Em 10 estabelecimentos foram identificadas irregularidades pelas equipes. 6 bombas de combustíveis foram interditadas em 2 postos e mais 4 bicos também foram lacrados em outros 2 postos por problemas de vazamento e risco de incêndio e também porque os visores estavam ilegíveis. Foram encontrados alimentos vencidos em lojas de conveniência de 3 postos e outros 3 estabelecimentos foram autuados pela ANP. No próximo bloco, não perca a entrevista com o diretor do CEAF, o Procurador de Justiça José Raimundo de Lima, sobre o lançamento da última edição da Revista Jurídica do MPPB. Não saia daí.